a prática da audiência de instrução e julgamento. Você que me acompanha, seja muito bem-vindo a mais uma lição prática do dia, a mais um conteúdo, o conteúdo de número 102 de um total de 365. Você que está aqui comigo, você sabe que todo o ano de 2023 eu tenho esse compromisso de postar um áudio, um conteúdo jurídico voltado a vencer o processo de conhecimento ou obter sucesso na defesa do executado. E hoje vamos falar sobre um ato do processo importantíssimo: processo de conhecimento, audiência de instrução e julgamento. A principal estratégia para vencer uma demanda é, sem dúvida, a produção da prova. O ônus da prova, a produção da prova e a audiência de instrução e julgamento é o ato do processo próprio, formal, para a realização das provas orais. E alguns pontos aqui são importantes para que você, na sua prática jurídica, obtenha sucesso na produção da prova oral e, por consequência, em relação à pretensão do seu cliente. Se o seu cliente é o autor, a pretensão dele é que os pedidos sejam acolhidos. Se o seu cliente é o réu, a pretensão dele é evitar que o autor vença a demanda, né? É que o processo seja extinto por uma sentença que não reconheça os pedidos formulados pelo autor. Preparar para participar da audiência de instrução e julgamento é essencial para que você tenha um desempenho prático e profissional de excelência e, com isso, consiga produzir as melhores provas orais, explorar bem cada depoimento e, com isso, por consequência, ter sucesso na sua defesa em favor do seu cliente. Bom, primeiro ponto que eu queria chamar a atenção aqui é como se preparar para a audiência de instrução e julgamento. Primeiro ponto em relação a isso é a ambientação do local, né? Você certificar-se de como será realizada essa audiência de instrução e julgamento. Será pela forma presencial? Será pela forma virtual? Se for uma audiência virtual ou híbrida, se você tem acesso, né, a todos os sistemas de transmissão dessa audiência, se você tem acesso, por exemplo, à plataforma que é usada por aquele tribunal para que as audiências se realizem, né? Alguns tribunais têm usado o Google Meet, outro o Microsoft Teams, outro Cisco Webex. Então você tem que primeiro analisar isso aí e ver se o teu equipamento está compatível com tudo isso para participar dessa audiência virtual. Um outro ponto, além da ambientação da audiência, é exatamente você ter informações sobre o juiz presidente do ato, né? O perfil desse juiz. Se naquele caso o juiz daquela demanda tem um perfil técnico legalista, tem um perfil mais principiológico, ou o perfil dele é mais prático ou mais teórico. Se ele não tem perfil nenhum, é um juiz atécnico. E a personalidade desse juiz que vai presidir o ato, se a personalidade dele é forte, se ele é rude, grosseiro, antipático, soberbo, ou, contrariamente, se ele é um juiz que tem uma personalidade mais conciliatória, mais simpática, uma personalidade mais humilde, mais afável, enfim, você ter mais ou menos ali informações de qual é o perfil do juiz do caso concreto, para saber agir exatamente diante desse perfil. A conduta do advogado durante a audiência também é muito importante. Essa conduta deve ser sempre pautada na urbanidade, na calma, no respeito, sem qualquer tipo de submissão ao juiz ou a qualquer outro ator da audiência de instrução e julgamento, sempre ter uma conduta ponderada, razoável e sempre prevalecer a técnica, né? Seja sempre um advogado técnico, um advogado conhecedor das estratégias e do processo, principalmente durante a produção da prova, que isso significa, né, ou isso vai levar a vencer processos. Um outro ponto importante, além de conhecer o sistema onde a audiência vai se realizar e o perfil desse juiz, presidente do ato, é muito importante também você conhecer, claro, isso é essencial, o processo onde está se realizando a audiência de instrução e julgamento. Você
deve se preparar para essa audiência previamente, né? Tendo conhecimento ali das principais peças do processo. E quais são as principais peças do processo que o advogado, o juiz, o promotor, o defensor público, qualquer pessoa que for atuar nessa audiência tem que conhecer? Aquilo que é básico, os termos da petição inicial, principalmente a causa de pedir e o pedido, os termos da petição de contestação, a réplica ou impugnação à contestação e, principalmente, a decisão de saneamento do processo. Porque foi na decisão de saneamento que o juízo preparou o processo para a audiência de instrução e julgamento. Lá na decisão de saneamento estão fixados os pontos controvertidos, está determinado o ônus da prova, o juiz admitiu ou não admitiu a produção das provas que foram postuladas, e aí você vai ter conhecimento de quais provas serão realizadas durante a audiência de instrução e julgamento, se vai ter a oitiva de perito, se vai ter a oitiva de assistente técnico. É raro, mas é possível que isso aconteça. Se vai ter depoimento pessoal, se o depoimento pessoal aqui é do autor ou do réu, ou se é de ambos, se autor e réu foram intimados previamente, com pelo menos 48 horas de antecedência à data da audiência, o rol das testemunhas, quem são as testemunhas que irão prestar depoimento. E aqui, claro, você tem que ir para a audiência de instrução e julgamento com a definição de todos os pontos controvertidos, porque os pontos controvertidos são os fatos que serão objeto da prova durante a audiência. E todos os depoimentos, seja da testemunha ou seja até da própria parte, num depoimento pessoal, eles estarão centrados nesses fatos controversos. Então você precisa, claro, ter em mente, anotado ali, né, de preferência para uma consulta rápida durante a audiência, quais são os fatos controvertidos objeto da prova. Para quê? Para você explorar as perguntas, a audiência nesse sentido, na produção da prova, mas para você também evitar, né, impugnar perguntas que sejam irrelevantes, inúteis, formuladas pelo advogado da parte contrária. Para você fazer esse filtro, você precisa, claro, conhecer os fatos controvertidos com antecedência. Depois dessa preparação prévia para a audiência em si, ela passa por fases, né? Ela vai iniciar com o pregão das partes, dos advogados, do perito, do assistente, da testemunha, se for o caso. Tudo, né, os advogados e as partes entram na sala de audiência, e o primeiro ato que o juiz vai realizar durante a audiência de instrução e julgamento, procedimento comum, é uma tentativa de conciliação. Então é muito importante que você já tenha uma conversa previamente realizada com o seu cliente em relação a esse momento da audiência, da possibilidade de se fazer um acordo, de algumas propostas que podem ser apresentadas, né, definir uma estratégia aqui de até onde é interessante ou não uma conciliação entre as partes, porque isso vai ser perguntado e fomentado pelo juiz no momento da audiência. Bom, não havendo esse acordo, aí você tem que se preparar realmente para a produção da prova oral, né? E há uma cronologia para isso. Essa cronologia, ela tem que ser observada. Primeiro ponto aqui, a produção da prova oral, ela vai recair sobre os fatos controvertidos. Então, como nós já dissemos, você tem que ter acesso a todos esses fatos controversos. Depois, o Código de Processo Civil estabelece que a oitiva, né, das pessoas, a produção da prova, ela inicia-se com a oitiva do perito e dos assistentes técnicos, caso as partes tenham requerido isso ao juízo e o juízo tenha autorizado, tenha admitido. Como eu já disse também, é muito raro que isso aconteça na prática jurídica, ouvir o perito oficial em audiência ou o assistente técnico das partes. Mas, se isso foi postulado, esse perito e esse assistente técnico, eles devem ser intimados com pelo menos 10 dias de antecedência à data da audiência, pode ser uma intimação eletrônica, e as perguntas que eles esclarecerão, que eles responderão na audiência, são previamente apresentadas também a eles. Bom, depois disso, o código diz que serão realizados os depoimentos pessoais. Primeiro o depoimento pessoal do autor,
depois o depoimento pessoal do réu. Como eu já disse, tem que observar aqui se as partes foram devidamente intimadas, né? A intimação aqui é pessoal para o depoimento pessoal. E por fim, os depoimentos testemunhais. Primeiro as testemunhas arroladas pelo autor, depois as testemunhas arroladas pelo réu. No processo comum, o prazo máximo são 10 testemunhas, 3 para cada fato. É muito importante que você identifique na sua prática jurídica, entre aquelas testemunhas que você arrolou, qual é a testemunha que tem melhor conhecimento dos fatos. Qual é a sua, entre aspas, melhor testemunha. Por quê? Essa você deve postular para que inicie o depoimento testemunhal. A ordem, ela deve seguir esse padrão. Primeiro, as melhores testemunhas. Uma estratégia que você deve adotar. Por quê? Porque normalmente, no primeiro depoimento testemunhal, o juiz ele é mais específico, ele é mais detalhista, ele vai querer ter mais elementos ali para extrair da testemunha. E a partir do momento em que as outras testemunhas vão sendo ouvidas, o juiz ele vai generalizando os depoimentos. Então é muito importante que a sua principal testemunha seja ouvida numa ordem em primeiro lugar. O juiz ele pode não indagar as partes sobre a ordem de preferência das testemunhas, mas nada impede que você, como advogado ou advogada, postule ao juiz, olha, agora vai começar os depoimentos aqui das testemunhas arroladas pelo autor, eu quero que, em primeiro lugar, seja ouvida essa testemunha, a sua principal, entre aspas, testemunha. Isso é muito importante. E depois, ter acesso aqui àquilo que é básico, né? Não adotar condutas durante a audiência que vão demonstrar, por exemplo, uma intimidade com o juiz, ou tratar todos ali com desrespeito. Isso, claro, não é possível, a audiência é um ato formal, né? Então, sempre usar aí os pronomes de tratamento, quando pedir a palavra pela ordem. Um bom advogado que tem uma conduta adequada durante a audiência, ele não se contamina com os litígios das partes, né? Ele não toma as dores para si do autor ou do réu, não se envolve emocionalmente com a causa, trata todos com respeito, né? Não elevar tom de voz, não intimidar a parte adversária ou a testemunha antes da pergunta, não advertir testemunha sobre o compromisso de dizer a verdade. Quem tem que advertir isso é o juiz. Não ser rude, mal educado, ou com o adversário ou com a testemunha. Não fazer comentários sobre as respostas das testemunhas. Nunca faça isso durante uma audiência. O comentário que você vai fazer lá nas alegações finais. É lá que você vai mostrar para o juiz aonde que a testemunha foi incoerente, aonde que ela mentiu, né, aonde que ela foi omissa, mas não depois que ela respondeu ali, fazendo uma ironia. Você não pode também de nenhuma forma sugerir respostas para as testemunhas, né, com gestos. Então evite gestos durante a colheita da prova oral. Não advertir a testemunha, né, de que a resposta dela é de caráter subjetivo. Deixa o juiz fazer isso, né? Esse é um papel do juiz, fazer esse filtro e não interromper ou apartear o depoimento da testemunha, o depoimento do adversário, se for o depoimento pessoal dele, né? Não interferir no depoimento de quem está prestando ali, né? E principalmente, não repetir a pergunta que o juiz fez anteriormente. Muitas vezes, né, na prática jurídica, eu pelo menos, nas ações cíveis, eu sempre inicio como juiz a oitiva das testemunhas. Eu faço as perguntas para a testemunha. E quando eu abro isso para os advogados ou para as advogadas, muitas vezes eles fazem perguntas exatamente iguais a que eu já fiz durante a minha inquirição, né? Isso deve ser evitado. Muitas vezes se utiliza, inclusive, do seguinte argumento: olha, só para ratificar, só para confirmar aquilo que a testemunha disse, não precisa. A testemunha não precisa repetir várias vezes o que ela já disse para que aquilo tenha mais credibilidade. Basta responder uma vez. Então, faça esse filtro durante a inquirição da testemunha pelo juiz, para que você não repita as mesmas perguntas que o juiz fez. Agora, claro, se o juiz fez uma pergunta
e a resposta da testemunha foi contraditória, foi dúbia, precisar de um esclarecimento, aí, claro, você vai perguntar para a testemunha o mesmo fato, a mesma questão, mas pedindo para ela esclarecer algo que não ficou claro durante o depoimento que ela prestou para o juiz, durante as perguntas que o juiz fez. Isso é perfeitamente possível. Agora, o que você deve evitar é simplesmente repetir uma pergunta que já foi feita. Ok? Observe isso aí na sua prática jurídica, pode ser muito simples, mas te auxilia a obter sucesso nesse ato tão complexo que é a audiência de instrução e julgamento. Valeu, pessoal. Até a nossa próxima lição prática jurídica do dia.